Final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo. O Mengão está com mudanças e vamos juntos analisar todas as informações dessa partida que acontece nesse domingo. Eu gostaria que você já chegasse dando aquela moral, deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, eu convido você, porque aqui no canal Lances Inéditos trazemos todas as notícias, o melhor do futebol pra vocês, tá bom? E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e coloca o seu palpite pra essa partida entre Botafogo e Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos analisar o que a imprensa está falando dessa partida, a preparação dos dois times. Vamos analisar nesse momento. Aliás, uma grande cobertura do Sport TV, meio-dia com seleção, depois 2 horas de pré-jogo, Flamengo e Botafogo na Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei do Brasil, jogão. E daqui a pouquinho tem o quem é quem, hein? Vamos comparar os times Botafogo e Flamengo. Eu adoro. Eu falo quem é quem, porque é da época do rádio quem é quem, mas aqui no Seleção é quem é o melhor. Não muda nada, é uma coisa. O diretor tá de brincadeira, pô. Olha só, a Camila Barbieri acompanhou o treino do Flamengo. Vamos lá, Camila Barbieri e o treino do Flamengo hoje. Oi, amigos do Seleção, boa tarde para todo mundo. Estou aqui no CT Ninho do Urubu. O Flamengo treinou na parte da manhã aqui. Foi o último trabalho em solo carioca antes da viagem para Belém. Aí depois do treino teve o almoço e às 2 horas da tarde, então a delegação saiu aqui do CT Ninho do Urubu rumo ao aeroporto do Galeão. O embarque é às 4 horas da tarde e o Flamengo chega na capital paraense às 8 horas da noite. Amanhã ainda tem uma atividade no estádio Baenão, que é o estádio do Remo. E o Flamengo vai fazer esse trabalho, então, amanhã por lá. Agora quero trazer uma notícia de última hora, viu? Bem fresquinha. Teve um nome que havia até uma expectativa, né, que tivesse normalmente junto com o grupo nessa viagem, inclusive marcou o gol ontem. Eu tô falando do Carlos Alcaraz. O Flamengo soltou uma nota dizendo que ele não viaja porque o Flamengo acertou um contrato de empréstimo para o Everton da Inglaterra. Explica os motivos dessa decisão. É uma decisão que foi tomada através de uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Aí o Flamengo ainda diz que trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, o Flamengo entendeu que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu melhor futebol. Então essa é a notícia de última hora. Carlos Alcaraz não viaja com a delegação do Flamengo porque acertou transferência, um contrato de empréstimo ao Everton da Inglaterra. E também uma notícia, bom, se um está indo, outro está chegando e já está registrado no boletim informativo diário da CBF. Eu estou falando do Danilo. O Danilo, a gente já sabia, o Felipe Luiz falou ontem, depois do jogo contra o Sampaio Corrêa, que ele tem plenas condições para atuar, viu? Tava faltando o registro, a documentação, isso já não falta mais. Tá tudo certo com o Danilo também, então ele deve estar aí nessa lista da viagem, né, da delegação do Flamengo rumo ao Belém. O Flamengo que enfrenta então o Botafogo no domingo à tarde, lá na capital do Pará, a terra do tacacá. Um beijo para todo mundo. É isso, que vai ter Joelma, inclusive, lá no Mangueirão, vai ser bem legal. Jogo domingo, Flamengo e Botafogo. E o Botafogo? Botafogo se preparando também para a superfinal. O Ricardo Lai tá chegando. Fala, Lai! Fala, Dandão. Um abraço para você, Aline, Pedro Moreno, Serginho, a todo mundo ligado no Seleção. Treino do Botafogo acontecendo neste momento, aqui no centro de treinamento do clube, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio. É a última atividade antes da viagem para Belém do Pará. Essa viagem que vai acontecer depois da atividade. E chegando o Botafogo, a previsão lá na concentração na capital paraense, às 9h20 da noite. E amanhã, véspera da decisão contra o Flamengo, o último treino, que vai ser no centro de treinamento do Paysandu. A expectativa aqui no Botafogo é para a estreia do Arthur, principal reforço, contratação do clube neste início de temporada, um investimento que passou aí na casa dos 60 milhões de reais. Um jogador que está regularizado, né, na CBF, está também bem fisicamente, vem treinando normalmente e está tentando controlar a ansiedade para fazer a estreia com a mítica camisa 7 do Botafogo, que era do Luiz Henrique, que foi para o Zenit da Rússia, onde estava inclusive o Arthur. E o Arthur disse que está sonhando, né, com essa partida para estrear pelo Botafogo, e se ele jogar, né, como titular, deve entrar na vaga do Rafael Lobato, o garoto de 18 anos que foi a surpresa na escalação do Botafogo quarta-feira na vitória
contra o Fluminense, 2-1 pelo Campeonato Carioca. O time chega para essa decisão com moral, depois de ter vencido a equipe do Fluminense. Um abraço a todos. Obrigado, Lai. O Arthur deve jogar, né, Calanja? Deve chegar vestindo a camisa e indo pra uma final, cara. Deve. É um jogador que, obviamente, é bem diferente do Lobato, até pela experiência. É um bom jogador, é um bom jogador, é claro. Mas eu falei um pouco sobre isso ontem aqui. Muda um pouco a referência do lado do Botafogo, né? Porque antes você tinha um Almada, que era um jogador que é mais qualidade técnica, mais associativo, que faz um jogo de flutuação, mais entre linhas em si, né? Agora tá o Martins lá, que é um jogador mais de velocidade, né? Mais vertical em si. E aí você traz o Arthur pro lado direito, que tem característica completamente diferente do Luiz Henrique. A gente falou sobre isso ontem e acho que esse lado direito talvez seja um pouco mais de flutuação, mais associativo, mais entre linhas, mais construção de bola do que o lado esquerdo como era no ano passado. A verdade é que mesmo com a contratação, mas o Botafogo teve uma queda de qualidade no setor. Assim, o Luiz Henrique, para mim, é bem mais jogador do que o Arthur. Para mim, o Luiz Henrique foi o melhor jogador do Brasil ano passado. E foi eleito o melhor jogador da América do Sul, né? Pode ser que o Arthur chegue, é um jogador também de muita qualidade. É diferente, pode ser que chegue, funcione muito bem e encaixe muito bem. Tem potencial para isso, mas em comparação com o Luiz Henrique, o Botafogo teve uma queda de qualidade. É óbvio que era assim, muito difícil você, com a perda do Luiz Henrique, você conseguir substituir com um jogador da mesma prateleira. Mas o fato é que houve uma queda de qualidade ali no setor. E do lado esquerdo também, mas eu imagino que o Botafogo ainda vá no mercado atrás de um jogador para substituir o Almada. Não acho que o Matheus Martins vá ser o titular da posição para a temporada. Não acredito que o planejamento seja esse. Se a gente lembrar o que o Arthur foi no Bragantino, né? Ele era o ponta direita, ali de perna esquerda, mas num dado momento o Caixinha tentou encaixar, não é legal, né? É uma frase ruim, mas vai assim mesmo. Tentou colocar o Arthur no lugar, porque ficou sempre aquele buraco, depois que o Claudinho saiu, quem é que joga no meio do Bragantino? Ele tentou várias coisas, né? Um deles foi o Arthur. O Arthur até que deu alguma resposta por ali, assim. Não uma resposta efetiva, porque o problema não era só do jogador, era o problema do time em geral. Um tempo já o Bragantino dá uma capengada tática por ali. Então, assim, ele é um jogador que eventualmente pode circular pelo meio também um pouco, tudo depende do jogo. E não tem muita dúvida, né? Nesse momento, jogo único contra o Flamengo, você bota os caras com maior capacidade técnica em campo. Ele está bem fisicamente, até porque o Botafogo, como time, o time principal do Botafogo jogou muito pouco, então não dá nem para falar em... Um jogo só. Então não dá nem para falar, para ter uma sequência, alguma coisa nesse sentido. Jogou muito pouco, se está bem fisicamente, pela qualidade técnica, está entre os melhores do elenco, também acho que tem que ir para o jogo. Agora, eu falei isso ontem aqui e eu vou repetir. Ninguém fica impune a perder Júnior Santos, Tiquinho, Almada e Luiz Henrique e continuar o favoritão de tudo. Eu acho que são perdas importantes, até no sentido de mudar o jogo, né? Elenco, né? Você ter repertório, você mudar a partida. Eu vejo, por exemplo, o elenco do Flamengo superior. Hoje, para fazer diferença, o elenco do Flamengo é superior. Assim, na verdade, eu já achava. Já era, sim. Mas é que agora você tinha que perder jogadores ali importantes, entendeu? Que entravam sempre, o Tite entrava sempre. Tudo bem, você tem ainda... O Alan ali, você tinha um jogador que entrava, o Júnior Santos era o jogador que entrava, poderia fazer a função do 9 de mobilidade ali, ou o ponta que vai, enfim, a gente sabe disso. Sem falar no Luiz Henrique e no Almada também. A expectativa do torcedor, desculpa, André, mas a expectativa do torcedor do Botafogo, na verdade o torcedor está no aguardo do Botafogo no mercado. Tá esperando, técnico, né? É isso. Eu não sei se o torcedor do Botafogo está assim, confiante na vitória do Mion, como estava, né, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. É que eu acho que o jogo de domingo, independentemente do resultado, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que estar mesmo, tá? Ainda está anestesiado com o que aconteceu na temporada passada. E tem que estar. O que o Botafogo viveu é algo incrível, fantástico. Então, acho que mesmo o jogo de domingo, independentemente do resultado, o torcedor do Botafogo ainda vai estar sob efeito dessa anestesia do que foi o ano passado. O futebol é traiçoeiro. Então, mas o Flamengo ganha de goleada. Então, aí é uma outra história. Mas 2 meses é o tempo para digerir 2 taças, né? Fica pesado. Mas assim, se o Botafogo não tivesse... Agora você imagina, se o Botafogo não tivesse perdido o Arthur Jorge,
não tivesse negociado todos esses, pô, a torcida do Botafogo já tá querendo engolir o Flamengo do Mas aí era um outro contexto. E acho que isso, inclusive, joga uma responsabilidade, tudo bem, é início de temporada, mas mesmo assim, por todo esse contexto do Botafogo, eu acho que ainda joga uma responsabilidade um pouquinho pro Flamengo. É quem tá precisando da taça ao Flamengo. Entendeu? Exatamente. Então, acho que o Botafogo, a gente perdeu aqui peças importantes, estamos sem treinador, fizemos um jogo nessa temporada, acho que tá indo ali leve, obviamente, com a sua memória, né, que a gente já falou sobre isso, mas aí joga uma responsabilidade um pouco a mais do lado do flamenguista. Tem um bocado a mais. Tem um passivo, sem técnico, né? gente. Sim. Tá jogando sem técnico. E assim, tem o passivo, né? Que vem da temporada passada, a temporada do Botafogo é a maior temporada da história do clube. E o Flamengo vem de uma temporada onde teve um título grande da Copa do Brasil, mas que a sensação do torcedor era que poderia ter sido melhor do que foi. Sim. Mas que terminou com uma grande esperança, principalmente por causa do Felipe Luiz e pelo título da Copa do Brasil. Então, assim, tem esse sentimento. E eu acho que hoje a gente vai fazer o favor. Vou deixar o favoritômetro mais pra frente. Vamos deixar mais pra frente. Então é isso. Agora a gente vai começar a comparar os jogadores. Quem é melhor? Vamos abrir os campinhos aí. O Botafogo que ainda não anunciou o treinador, e a gente critica muito quando isso acontece de forma rápida, e um clube na segunda-feira diz que está interessado num jogador que gosta de jogar na defesa, na terça já contrata um que é mais ofensivo, ou seja, não tem uma ideologia, não tem ali um plano de jogo definido. O Botafogo mostra justamente isso, que está em busca de um treinador para seguir o que o Arthur Jorge fazia. Agora, o torcedor do Botafogo fica assim, né? Porque o Lyon perdeu o treinador e já foi anunciado outro. Então, o Textor foi mais rápido no time francês do que está sendo aqui no time do Rio, né? Do Brasil. Mas acho que tem uma diferença também com relação local. E com relação a contexto, né? Lá você está no meio de uma temporada, é uma outra questão. Aqui o Botafogo terminou uma temporada onde a gente já disse aqui, a maior da história do clube. Então tem aí, de certa forma, até tem que ter um pouco mais de cuidado nesse sentido para o que vai ser o projeto do ano. Então, assim, acho que até uma comparação que é mais complicada de fazer. E você fala que foi uma temporada, a maior temporada da história do clube. Na verdade, foi uma das melhores temporadas da história. Juntando todos os clubes. Sim. Porque quem ganhou Brasileirão e Libertadores no mesmo ano? Só Santos e Flamengo. Bom, então o Botafogo entra... Santos do Pelé e o Flamengo de 19. Olha aí o grupo que o Botafogo entrou, no grupo seleto. Agora, Danã, isso joga o sarrafo, tudo bem, agora não, mas o que o Botafogo fez ano passado joga o sarrafo da equipe lá em cima. O time a ser batido, né? Exatamente, da expectativa, o que jogou ano passado, desempenhou, óbvio, trouxeram 2 taças. E não falo só taça, tô falando de desempenho também, do futebol que todo mundo, parava pra assistir, tá? E aí, beleza, agora início de temporada, tá sem treinador, não tem contratação, você dá, ok, tudo bem, tudo certo. Mas a partir do momento que começar a temporada de fato, o sarrafo vai subir. E as cobranças virão, porque o que jogou ano passado, você chegar a conquistar é excelente. Agora, manter isso que é o grande X da questão e talvez por isso que o Botafogo esteja esperando um pouquinho mais, porque sabe que o sarrafo dessa temporada vai ser diferente. E o calendário do Botafogo pro ano que vem, o Botafogo no passado esse ano. Pro ano que vem, para esse ano. O Botafogo, no ano passado, fez 75 jogos. Foi a equipe que mais jogou no planeta. Esse ano, o Botafogo já vai fazer pelo menos 63 jogos. Isso contando só com Campeonato Carioca, primeira fase, sem contar com mata-mata. Libertadores também, só primeira fase. Mundial de Clubes, só primeira fase. Copa do Brasil, só a terceira fase, que é a fase que os clubes que vêm da Libertadores caem, e Campeonato Brasileiro. Então, sem contar... Se der tudo errado, se der tudo errado, o Botafogo faz 63 jogos na temporada. Se der tudo certo, Pedro? Se der tudo certo, 75 aí... de novo. Não, vai ser mais. Vai ficar mais, né? Não dá? Vai ser mais, vai bater casa de 80, porque aí você conta Mundial de Clubes, você conta... você tem Recopa, você tem a própria Supercopa Rei do Brasil. Então, assim, vai bater, se der tudo certo, o Botafogo bateria 80 jogos. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Muito bem, vamos lá pro Quem é Melhor. É isso, os comentaristas adoram esse momento. E a gente começa com John versus Rossi. Serginho, começa com você. Eu só vou explicar o meu critério, que vai valer para todos. Para tudo. Eu não estou avaliando carreira,
Eu estou tentando avaliar um pouco o final da temporada passada e o que eu imagino que eles estão agora. Eu iria de John. John ganha o primeiro voto. Você, Calan? Meu critério vai ser o momento que não tem o momento hoje, essa é a verdade. Você vai ter que se basear no ano passado, né? E até por isso acho que vai ser natural a gente ver um lado ser um pouco mais recheado, inclusive. John. 2-0 já pro John. E você, Pedrão? O meu critério vai ser quem eu escolheria para entrar no meu time amanhã. E o John, para mim, foi o melhor goleiro da temporada do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, vou de John também. E o John eu acho interessante, eu também votaria no John. Eu acho que ele tem muito a evoluir ainda. Ele já é um baita de um goleiro, mas ainda é um goleiro em evolução. Tem teto para Tem muita margem de crescimento. Então, o John ganha o primeiro quem é melhor, começando o time com o John. Vamos lá, qual o duelo agora? Vitinho ou Wesley? Vou começar com Pedro Moreno agora. Eu vou e volto, ó. Vou e volto. Eu vou de Wesley. O Vitinho chegou ano passado no Botafogo, encaixou muito bem, era uma carência do time. Mas a temporada que fez o Wesley, principalmente a segunda metade da temporada do Wesley, a evolução dele, o que se projeta para o Wesley, para esses primeiros 6, até porque eu acho que o Wesley fica só mais 6 meses no Flamengo. Acho muito difícil, pro que se imagina dele, acho muito difícil o Flamengo conseguir segurar o Wesley no meio do ano, na janela europeia do meio do ano. Então, para amanhã, eu escolheria o Wesley pro meu time. O Flamengo tá recusando tudo que chega pro Wesley. Domingo, né? Tô falando amanhã, o jogo é domingo. Amanhã é sábado. Amanhã tem Vasco e Volta Redonda. Eu tô nessa. Com Felipe Bastos e PC Vasconcelos, vendi meu peixe já. Calan, para você, o Flamengo tá recusando muitas propostas pelo Wesley, deve aceitar só no meio do ano, como disse o Moreno. Quem é melhor, Vitinho ou Wesley? Wesley. Sim? Tá bom. É inquestionável o que o Wesley fez. Não é à toa que teve aí foi o melhor lateral direito. Acho que o primeiro semestre do William do Cruzeiro foi muito bom, mas o que o Wesley fez pelo lado direito, a evolução dele e como ele conseguiu se manter forte pelo lado direito, Wesley. E acho ele um cara que muita gente fala sobre ele ser um jogador ofensivo, um jogador de muita qualidade. Eu acho que ele tem muita qualidade também defendendo, num contra um. Serginho, pelo seu critério, acho que você vai ter que argumentar aí, porque o Vitinho, apesar de ter um número menor de jogos, porque ele chegou depois, mas jogou pra caramba na reta final do ano passado. E o Wesley tá voando também. Jogou, mas se eu tiver alguma dúvida na primeira escolha do goleiro, nessa aí pra mim é bem facinho, né? O Wesley acabou muito bem, pra mim o melhor lateral do campeonato. O Wesley, cara, ele me dá uma nostalgia, me lembra os laterais antigos que iam na linha de fundo com qualidade, atacava até a linha de fundo. E cabe para ele o que você falou do John também sobre margem de crescimento. É garoto, tem 20 anos, né? 21, se eu não me engano. Você sabe que eu fico lembrando do jogo contra o Atlético Mineiro, né? No Maracanã. Eu estava lá e tinha uns rubro-negros na minha frente, sentado ali nas cadeiras. E aí, uma jogada bonita do Wesley, eu acho que o pai falou pro filho alguma coisa na linha, assim, nossa, como eu vaiei esse cara, nossa, como eu tô arrependido, coisa e tal, etc. A gente falou de 21 anos, só para contribuição aqui que eu acabei esquecendo do nosso Caio Mota, o Neymar saiu do Santos com 21 anos já. Pois vocês falaram 19, eu fiquei meio embolado, porque 21. Eu lembrava que era mais de 20. 21. Mas tudo bem. Valeu, Caê. Então, o Wesley tá na nossa seleção. Léo Ortiz, a gente tem que escolher um, né? Não, já é a dupla de zaga, né? A gente vota a dupla de zaga. Não, pode mesclar. Não pode mesclar? Pode mesclar. Nem vem tem que escolher dois. Beleza. Léo Ortiz e Léo Pereira, o Alexander Barbosa e o Bastos não é uma disputa fácil. Não é uma disputa fácil. Escolher dois entre esses 4 aí. Serginho, vou começar com você. Poxa, é quase que jogar pro alto. Não tem nenhuma escolha errada, eu acho aqui. Né? Eu vou de Léo Ortiz e Bastos. Mas, olha, eu acho que tudo é aceitável. E aí, Calan? Porque o momento dos 4, como terminou, foram bons. Essa é a verdade. Para mim, 4 jogadores que terminaram bem a competição. Aí eu vou colocar um pouquinho de gosto, tá? Eu acho o Ortiz muito diferente. Muito diferente. Mas a temporada do Bastos e do Barbosa foram superiores. Mas o melhor zagueiro para mim dos 4 é o Ortiz. Mas a temporada do Bastos e do Barbosa foram superiores. Então você bota no time Bastos e Barbosa. Não, peraí. Se meu critério foi o momento... Você tem que escolher dois. Sim. Se meu critério foi o momento, é esse. Mas o Ortiz é muito mais zagueiro. Não muito mais zagueiro. Mas é um zagueiro que é diferente. Ele é um defensor
incrível, mas como terminou Bastos e Barbosa, e o meu critério foi esse... Você não precisa escolher a dupla, você pode escolher, por exemplo, Ortiz e Barbosa. Eu acho o Ortiz o melhor zagueiro que tem. Entendi, isso que eu então tô ele já querendo tá no dizer. time. Mas como o meu critério foi outro, no início do quem é melhor, que foi como terminou a temporada passada, é difícil. Acho que ela tá pensando em voltar atrás. Não, o Ortiz não tem como ficar fora. Muda o critério, pô, não tem problema. Eu vou de Ortiz e Bastos. A Calan entrou com um papelzinho Mudei para agora. botar na urna eletrônica. Porque o Ortiz Aí, ele é o melhor. O Ortiz é o melhor zagueiro que tem. O que ele agrega. E vou de Bastos. Assim, a minha também é Léo Ortiz e Bastos. Eu tenho uma preferência muito grande por zagueiros técnicos. E eu acho o Léo Pereira mais técnico do que o Bastos. Só que o que o Bastos tem de entrega, assim, o que ele entregou, para mim o Bastos, inclusive, potencializou o crescimento do próprio Barbosa Isso aí. na temporada passada. Então, assim, pensar numa dupla de Bastos e Léo Ortiz, eu acho que, cara, um completa muito o outro. Um no aspecto mais físico, de imposição, não perde dividida. É muito difícil você ver o Bastos perdendo dividida. E do outro lado, o Léo Ortiz, como eu já disse aqui, para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Bom, como eu não anotei nada, eu não sei quem ganhou. Quem ganhou, produção? Qual é a dupla de zaga? Foi unânime. A mesma, unânime. Léo Ortiz e Bastos. Léo Ortiz e Bastos. Grande zaga. Como muito. Barbosa e Léo Pereira, ia ficar uma dupla também interessante, Sem né? dúvida alguma. Assim. Sem dúvida. Maravilha, então é isso. Vai anotando aí, viu, Urjão? Agora, ó, Alex Telles e Alexandro. Eu acho uma briga bem igual também, bem parecida, né? Difícil. E de características diferentes, né? Dois jogadores que durante muito tempo brigaram, inclusive, por posição na seleção brasileira. Pois é. Me agrada mais o estilo do Telles. De um atacante mais ofensivo, de mais apoio. Os dois foram pra Copa, não foram? O Alex Telles saiu machucado e o Alexandro também estava na Copa. Então, o Alexandro acho que é um pouco mais técnico, um lateral mais de construção, mas que a gente tem visto no Flamengo, no futebol brasileiro também apoiando bastante, mas o Telles é um estilo, uma característica de lateral que me agrada mais. Então, primeiro voto pro Alex Telles. Calan, já voltou pra você, Calan. Acompanha o Pedro. Vai no Telles também? Teu critério, Serginho. Mas por gosto. Serginho. É que eu sou o gaúcho da mesa, lamento, né? Então eu vou escolher aquele que eu acho que é o melhor zagueiro, que é o Alexandro. Na verdade, a gente concorda nos argumentos, só que na hora de escolher, a gente tem eu vou no zagueirão. Mas o Pedro falou aqui um negócio que tem acontecido com o Alexandro. Ele tem feito virado gol, um lateral mais área, ofensivo sim. do que ele era na Europa. Sim. Então, assim, no Flamengo, ele é um jogador diferente do que ele era na seleção e até no Porto. Até porque e principalmente a passagem dele mais recente, que foi na Juventus, ele jogava muito mais. Durante muito tempo a Juventus jogou com uma formação de 3 zagueiros, né? Então ele normalmente era o zagueiro pelo lado esquerdo. Ele e Danilo, por exemplo, em vários momentos formaram um trio de zaga. Danilo pela direita e ele pela esquerda. O Danilo jogou no Porto com o Alexandre também. Não, eles jogaram juntos. Eles são amiguinhos, eles Santos, vão juntos. onde um vai, outro vai. É isso aí, é panela. É isso. Então ganhou o Telles. Muito bem, segue aí o barco. É a mesma coisa, a duplinha, né? Tem que escolher 2. Então, Gregory, Marlon Freitas, Pulgar e De La Cruz. Aí eu comecei com o Pedrão, então vou com o Serginho. Eu vou na dupla do Botafogo, né? Porque o De La Cruz é uma questão física, ele não está no ponto. Pulgar, muito bom jogador, mas pegando o final da temporada, Gregory e Marlon Freitas. O De La Cruz está longe de ser o De La Cruz, que foi contratado. Né? Claro. A bola que ele jogou no River. Ele tá sofrendo muito fisicamente. Mas aí, desses aí é o melhor jogador, o De La Cruz, não, certo? sem dúvida. Acho que ninguém vai questionar, mas o momento dele físico não é esse. Muito bem. Para mim, no momento, o melhor desses todos aí é o Marlon Freitas. Tá jogando demais e o Gregory também. Eu também iria com a dupla do Botafogo. E você, Calan? É isso, e eles se complementam. O que o Marlon Freitas fez ano passado foi absurdo, assim. Uma reviravolta, um jogador muito inteligente, comandando o meio de campo, bom lançador. Gregory e Freitas. Não, eu fico com a dupla do Botafogo também. Com a bola no pé, eu acho os dois do Flamengo mais técnicos, mais jogadores, tanto Pulgar quanto o De La Cruz. Agora, pensando... Mas é pouca coisa, você não acha? Assim, não é um abismo, você acha? Não é um abismo também, mas eu acho, por exemplo, como a gente disse aqui, o De La Cruz, para mim, é disparado o melhor dos 4,
e o Pulgar também. Eu acho que com a bola no... Voltamos com Supercopa do Brasil. Flamengo e Botafogo já estão em Belém. E a gente gira a informação, começando pelo rubro-negro, com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, na noite desta sexta-feira aqui em Belém, com muito calor da torcida, o Flamengo foi recebido com festa aqui na porta do hotel da delegação na capital do Pará. Está pronto para a disputa da Supercopa, domingo contra o Botafogo, 16 horas, no Mangueirão. Cerca de 200 torcedores fizeram a festa dos jogadores aqui e os jogadores retribuíram autógrafos, foram muito paparicados, tiraram selfies, enfim, muita festa aqui na entrada do Flamengo no hotel que vai servir de concentração para a delegação. Os jogadores vieram do Rio de Janeiro, um voo ali de pouco mais de 3 horas, chegaram, desembarcaram e vieram inclusive com Danilo. Danilo, novo reforço que já está regularizado no bid da CBF e, enfim, ele pode estrear, como disse o técnico Felipe Luiz. Quem não veio com a delegação foi Alcaraz, o meia argentino, que foi negociado. De maneira surpreendente, até o Flamengo divulgou uma nota afirmando que o jogador não permanece para a sequência da temporada, já que o Alcaraz foi negociado por empréstimo com obrigação de compra com o Everton da Inglaterra. Ele tinha sido comprado no ano passado junto ao Southampton, também da Inglaterra, por 20 milhões de dólares, a maior transação da história rubro-negra, mas por conta de não se encaixar no modelo de jogo, também a questão financeira, ele foi negociado. Então o Everton tem a obrigação de compra, e aí de cerca de 20 milhões de dólares, o mesmo valor que o Flamengo pagou pelo argentino, uma meta muito baixa para que isso aconteça, menos de 10 jogos se ele entrar em campo. Então o Everton, ao fim da temporada inglesa, no meio do ano, vai ficar com o Alcaraz. Ele nem viajou para Belém, então já está fora do Flamengo. Ele fez até um gol no último jogo rubro-negro, no meio de semana, contra o Sampaio Correia. Então é isso, Flamengo preparado para a Supercopa do Brasil. Ainda faz um apronto no Baianão neste sábado pela manhã, mas está tudo resolvido na cabeça do Felipe Luiz, que foi muito festejado, inclusive, pelos torcedores. Boa, obrigado, Pedro, pelas informações. Tem aquela frase que o Thiago Leifert tornou famosa, né, do Zagallo. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Foi surpresa essa saída do Alcaraz, né? Sim, até porque... Fez gol ontem. Exatamente, até porque no dia anterior acabou sendo fundamental para a vitória do Flamengo. O que me chama muita atenção nisso, é claro, uma diretoria nova, né? Um diretor de futebol, agora um diretor de futebol, um executivo, né? Que o Flamengo não teve nos últimos anos, porque era mais um dirigente estatutário, né? Foi o Marcos Braz durante muito tempo. Essa mudança de diretoria tem, obviamente, suas preferências, mas a gente está falando da maior contratação da história do Flamengo e pouco tempo depois ele acaba sendo emprestado, não é nem vendido. Obviamente que tem a opção de compra o Everton ao fim da temporada, mas a gente tem que lembrar que o Everton vive uma crise financeira. Né? O John Textor até tentou comprar ações do Everton. Não há garantias de que ele vá, ao fim da temporada, exercer essa função de compra. É muito estranho, né? Você ter um jogador que foi contratado a peso de ouro e pouco tempo depois é emprestado para jogar a Premier League. E não voou no Flamengo, né? Como muita gente esperava. Sim. Mas, o que eu quero saber, o elenco é tão bom assim que ele não vai fazer falta? E o elenco a ponto de brigar com o Botafogo, igualdade de condições? O elenco é bom. Você ter mais opções para o setor também é importante. A justificativa é que o Felipe Luiz tem outras opções, ele vai ficando para trás, vai perdendo o valor de mercado porque não vai jogando, e aí você vai perder a possibilidade de vendê-lo num futuro próximo. Eu acho que era importante tê-lo nessa temporada. Se falando de um Flamengo que joga o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, tem a Supercopa, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, são muitas competições. E o Flamengo entra favorito em todas. E é lógico que um ou outro não vai jogar o tempo inteiro. O Gabigol ficou no banco de reservas na temporada passada. Inclusive, quando o Pedro se lesionou, o Tite não colocou o Gabriel como titular. Né? Ele foi ser titular com o Felipe Luiz. Então, vamos ver como será o desenrolar dessa história, né? Se o Everton vai exercer a opção de compra, se ele retorna para o Flamengo e aí retorna em baixa, porque está num clube que está brigando contra o rebaixamento. Enfim, me soou bem estranho de um jogador que atuou num dia
foi importante no jogo e no dia seguinte acabar sendo emprestado. Lembrando que foi um jogo com os reservas em campo, sim, né? E financeiramente o Flamengo também não está desesperado, né, para vender jogador. Me lembrou a saída do Fabrício Bruno também, uma clara opção técnica, então muito a cabeça do Felipe Luiz, né, para tomar essa decisão. O Botafogo também está em Belém, pronto para a decisão e quer seguir este começo de ano da mesma forma que terminou o ano passado, empilhando taças. A Roberta Barroso é quem traz as informações do Glorioso. Fã de esporte, mais de 100 botafoguenses vieram receber o time no hotel aqui em Belém. A delegação chegou por volta de 10 horas da noite, com muitos gritos e cantos da torcida. Os jogadores retribuíram o carinho com fotos e autógrafos. O zagueiro Barbosa foi o primeiro a descer do ônibus e o último a sair. É clima de final. Acho que é muito bonito, o carinho do torcedor. Há muito tempo seguramente estão aqui esperando a gente, então só uma firma, só um abraço, beijo, uma foto, para eles é muita coisa, para nós não perder o tempo, só dar um carinho para eles. Depois seguramente está dentro do campo, amém, hay que responder, pero isso é muito bonito. Botafogo tem técnico, Botafogo tem um técnico Carlos, então a gente está trabalhando desde o dia 14 de fevereiro, de janeiro, com só uma ideia e uma preparação para este jogo. Para a gente a temporada começou há uns dias atrás, no jogo do Fluminense, mas também sabemos que é um jogo decisivo, um nacional, um jogo que a gente quer ganhar, então estamos mentalizados com muitas ganhas de ser campeões. O time treinou na tarde desta sexta-feira no Rio de Janeiro e viajou em seguida. No sábado faz o último treino no CT do Paysandu, atividade fechada para a imprensa. No domingo estreia na Supercopa Rei depois de um ano mágico. Por ter conquistado o título do Brasileirão, o alvinegro chegou a essa decisão e encara o Flamengo. Fica a expectativa pela estreia de Arthur, o primeiro reforço da temporada. O atacante foi regularizado essa semana e está à disposição para o jogo. Inclusive, já na apresentação, disse que se sentia pronto, estava ansioso para a disputa dessa primeira partida com a camisa do clube. Na estreia do time principal, no meio da semana, contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o zagueiro Bastos ficou fora do jogo, por ter se reapresentado mais tarde também pelo recondicionamento físico. Ele pode voltar à equipe titular ao lado de Barbosa. Na lateral direita, Matheus Ponte começou aquela partida, mas a expectativa é por Vitinho entre os 11. E na frente a dúvida é se Arthur começa jogando ou se Carlos Leiria repete a formação com o jovem Lobato, que foi bem diante do Fluminense. Lobato, Rafael Lobato, né? 20 anos só. Bom, o Botafogo perde o Almada de titular, perde o Almada, jogador super importante, e o Luiz Henrique. O Júnior Santos também, Tiquinho, jogadores importantes, mas não eram titulares. Mesmo com essas saídas, teve a amostra contra o Fluminense, foi bem. Mantém a força, na sua opinião? E quem é favorito para a Supercopa no domingo? Eu acho que não tem favorito e não é ficar em cima do muro, porque a gente poderia dizer, o Botafogo está sem treinador, não tem identidade, é um time que a gente não sabe qual cara terá em 2025, porque ainda não tem um técnico. Mas é um time que tem uma memória tática da temporada passada com o Arthur Jorge. E você falou muito bem, perdeu 2 jogadores importantes, 2 jogadores que decidiram a Libertadores, mas ainda assim um time muito forte. E do outro lado um Flamengo que manteve o técnico, manteve a base da equipe, né, o estilo de jogo cada vez mais incorporado. Começou mais tarde a temporada em relação ao Botafogo, mais cedo, né, em relação ao Botafogo, porque teve mais tempo ali dos times titulares, o Botafogo descansou um pouco mais, treinou um pouco mais também, mas são 2 equipes que se equivalem nesse início de ano. Então, vai ser um jogo onde tem esse Flamengo que tem um jogo posicional, mas que gosta da intensidade da marcação-pressão, e tem um Botafogo que gosta da intensidade, do jogo direto, dos espaços. É jogo único. Jogar em Belém é difícil.
e principalmente nessa época do ano, a umidade é muito alta, os jogadores podem sentir nesse início de temporada o impacto do clima, e isso pode influenciar no jogo também. Então são muitos fatores que fazem com que o jogo seja equilibrado. O que a gente espera é que seja um grande jogo. A Supercopa do Brasil tem trazido bons jogos, inclusive, né, Edu? E a gente espera que esse clássico seja um deles, seja mais um, né, nessa história recente da volta da Supercopa do Brasil. Eu acho que tem mais. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo referente aí à partida que acontece amanhã pela Supercopa do Brasil. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários qual é a sua expectativa para essa partida, o seu palpite. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Pode ser o primeiro título do ano, tanto do Flamengo aí como do Botafogo. Mas e aí? Quem é o grande favorito? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.